Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer aqui essa peça aqui maravilhosa. É um suplá bem simples, bem delicado, né? Que é feito aí com esses coraçõezinhos aí. O fio que foi usado é o fio 6 e a agulha é 3,5, tá certo? E você pode pegar aí nas cores que você desejar combinar aí. No caso aqui, foi o fio cru com o verde militar. Se você gostou dessa peça, então não só assistir não o vídeo não, tá certo? Além de assistir, deixa o seu like, se inscreve, porque isso nos ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Para começar, eu vou fazer o anel mágico, vou entrar nele e puxar essa laçada para frente. Agora, eu vou precisar colocar aqui dentro, para minha primeira carreira, 12 pontos altos separados por uma correntinha. Nesse primeiro ponto, eu vou fazer ele com 3 correntes. Este será o meu primeiro ponto e uma corrente de separação. Então, eu inicio fazendo 4 correntes. 3 vai ser o ponto alto e uma vai ser a separação. Como eu já tenho vou acrescentar mais 11 pontos altos aqui. Todos eles eu vou fazê-los e vou separar com uma corrente. Vou fazer ponto alto e separar com uma corrente. E vou completar aqui 12 pontos altos contando com essas 3 correntes iniciais. Fiz aqui meus 12 pontos separados por uma corrente e agora na laçada do anel mágico eu vou fechar aqui o centro aqui. Venho aqui nessa terceira corrente aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu já vou direto aqui no intervalo de uma corrente, vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Venho novamente no mesmo espaço e acrescento mais um ponto alto, porque agora nesta carreira nós iremos ficar com bloquinhos de 2 pontos altos dentro desse espaço aqui, de cada espaço de uma corrente da carreira anterior. E vamos continuar separando com uma corrente de separação aqui para cada um. Então, no próximo espaço, eu vou fazer os meus 2 pontos altos aqui dentro e uma corrente de separação. Próximo espaço, 2 pontos altos e uma corrente de separação. Eu vou continuar seguindo fazendo essa sequência. Chegando aqui, fiz todos os meus bloquinhos aqui. Agora, para finalizar a carreira, essa segunda, eu vou fazer um ponto baixo, finalizo com um ponto baixo aqui nesta última corrente aqui do nosso primeiro ponto. Entro e faço um ponto baixo. Agora eu volto aqui, ó, neste intervalo aqui, faço mais um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto. Vamos fazer de novo? Então, deixa eu desmanchar. Fiquei aqui com o bloquinho de 2 pontos altos e agora eu não faço uma corrente de separação. Eu entro aqui, ó, no meu primeiro ponto, nas 2 correntes que eu fiz, eu entro nessa última aqui, puxo aqui o fio e faço um ponto baixo. Aí, ele já fica com o intervalo aqui. Eu entro nesse intervalo, faço mais um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aqui neste espaço, neste mesmo espaço, eu vou acrescentar mais 2 pontos altos.
porque esta carreira agora nós iremos fazer bloquinhos com 3 pontos altos e uma corrente de separação. Próximo intervalo, 3 pontos altos e uma corrente de separação. Próximo intervalo, 3 pontos altos e uma corrente de separação. E assim eu vou fazer toda a minha volta com essa sequência aqui, de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Completei minha volta e aqui eu vou novamente encerrar a carreira com um ponto baixo. Então, eu venho aqui na minha segunda corrente aqui do primeiro ponto, vou entrar e fazer um ponto baixo. Daí, eu já venho nela aqui, ó, no ponto, no espaço, faço mais um ponto baixo e 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou acrescentar aqui os meus pontos altos aqui. Nesta quarta carreira, nós iremos trabalhar leques de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, fizemos 2 aqui, agora eu faço uma corrente e no mesmo espaço eu vou acrescentar mais 2 pontos altos. Estes são os leques que iremos trabalhar nesta quarta carreira, certo? Faço uma corrente de separação. No próximo espaço, faço mais um leque, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação, próximo espaço, outro leque. Então, eu vou trabalhar esse leque por toda a minha volta em cada espaço de uma corrente. Eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou ficando assim, com os lequezinhos aqui, separados por uma corrente. Chegando aqui no final, faço novamente um ponto baixo para encerrar. Esse ponto baixo é feito aqui na última corrente aqui do primeiro ponto, puxo e faço ponto baixo. Já entro no espaço novamente, faço um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. E aí, aqui dentro, eu trabalho mais um ponto alto, porque agora nós iremos trabalhar essa quinta volta fazendo bloquinhos de 2 pontos altos aqui, em cada espaço, separados por uma corrente. Então, fiz aqui 2, vou para o próximo espaço aqui, ó, que é o meio do leque, e faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, próximo espaço, 2 pontos altos. Uma corrente de separação e vou fazer toda a minha volta com essa sequência de 2 pontos altos para cada intervalo aqui de uma corrente. E continuo deixando uma corrente de separação para cada bloquinho que eu vou fazer aqui. E vai ficando assim. Bloquinho dentro do leque e bloquinho entre um leque e outro. Para finalizar aqui a minha quinta carreira, eu entro aqui na última correntinha do segundo ponto, do primeiro ponto, e faço ponto baixo, como estávamos fazendo antes. Entro no mesmo espaço, faço um ponto baixo e 2 correntes, e desta vez eu vou fazer 3 pontos altos para cada intervalo aqui. E separo com uma corrente. Então, vamos ficar assim, 3 pontos altos para cada intervalo. Vou fazer aqui os meus 3 pontos altos neste intervalo
e uma corrente de separação. Vamos manter sempre uma corrente de separação. Próximo intervalo, os 3 pontos altos. E uma corrente de separação. E vou seguir por toda a volta com essa sequência. Finalizando aqui a minha sexta carreira, finalizo novamente com um ponto baixo. Entro no mesmo espaço, faço um ponto baixo e 2 correntes para ser o meu primeiro ponto. E acrescento aqui mais 2 pontos altos, porque nesta carreira ela será uma repetição da carreira anterior. Então, fizemos aqui bloquinhos de 3 pontos altos e aqui nós repetiremos também 3 pontos altos em cada intervalo e uma corrente de separação. 3 pontos altos no próximo intervalo e uma corrente de separação. E vamos seguir essa sequência aqui por toda a volta. 3 pontos altos e uma corrente de separação. Finalizando aqui esta sétima carreira, eu finalizo da mesma forma com um ponto baixo. Vamos agora para a oitava. Na oitava, eu vou entrar aqui, fazer um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, uma corrente de separação e acrescento mais 2 pontos altos no mesmo lugar, completando assim um leque de 2 pontos altos e uma corrente de separação para cada espaço. Então, uma corrente de separação. No próximo espaço, eu vou fazer o leque de 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente de separação e no próximo intervalo, o leque. 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim eu vou repetir essa oitava carreira com essa sequência. Agora, encerrando essa oitava carreira, eu encerro da mesma forma com um ponto baixo aqui. Volto, faço um ponto baixo e 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Nesta nona carreira, agora nós iremos trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu fiz aqui entre um leque e outro o bloquinho de 2 pontos altos, faço uma corrente e venho no próximo intervalo, que é aqui no meio do leque. Faço 2 pontos altos separados por uma corrente. Entre um leque e outro, no intervalo, 2 pontos altos separados por uma corrente. E vou fazer assim toda esta volta e a próxima. Estamos na de número 9. Eu vou fazer a de número 9 e a de número 10 com essa sequência de bloquinhos de 2 pontos altos, tá certo? Então, eu vou fazer os meus e eu retorno aqui com a 10ª carreira já pronta. Estou na 9ª, ok? Então, vocês façam aí essa carreira aqui de número 9. Fechem com ponto baixo, como a gente sempre vem fechando nas outras carreiras. E comecem e finalizem a 10ª carreira do mesmo jeito, né? Com a mesma sequência que essa aqui. É só uma repetição, tá certo? Então, eu volto aqui com a minha 10ª carreira pronta para a gente continuar.
Muito bem, tá um barulhinho aqui de carro aqui na rua, mas vamos continuar aqui. Finalizei aqui todos os meus bloquinhos da 10ª carreira. Então, eu vou fechar com ponto baixo aqui, nessa altura aqui do segundo ponto alto. Faço um ponto baixo, entro nele mesmo, nesse intervalo, faço um ponto baixo e 2 correntes. E acrescento mais um ponto baixo. A partir de agora, nós vamos trabalhar bloquinhos de 2 pontos altos, né? Perdão. 2 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu inicio já aqui fazendo um bloquinho e venho para o próximo intervalo e faço mais um bloquinho nesta cor. Fiz. Agora, eu vou trocar de cor, porque eu vou começar os coraçõezinhos. E o coraçãozinho eu preciso começar nessa direção aqui, ó. Eu preciso que eles fiquem aqui no meio deste lequezinho aqui que nós fizemos. Então, tá aqui a última carreira de leque. E eu preciso que ele comece nessa direção aqui, ó. Então, bem aqui em cima, indo aqui pra frente, tem esse intervalo aqui que nós iremos trabalhar com a outra cor. Então, o que que eu faço? Terminei aqui os 2 pontos altos. Eu vou pegar o meu fio, a cor que eu vou trabalhar, né? Eu, no caso aqui, tô trabalhando com o verde, já dei a minha laçada aqui. Então, eu vou pegar aqui ele, puxar para aqui para dentro a laçada. Essa vai ser equivalente à minha corrente, né? A minha corrente de separação. Então, eu pego a agulha novamente aqui, ó, com a laçada verde e vou fazer meu ponto alto. Primeiro, eu faço metade dele e eu vou pegar o fio cru e vou passar para frente. Aí, eu termino o meu ponto verde. Por quê? Para que o fio caminhe aqui em cima do ponto. Quando ele caminha aqui em cima, ele fica mais escondidinho. Quando ele caminha embaixo, ele fica bem visível. Então, para ele não ficar muito visível e o trabalho não ficar feio, nós vamos deixar ele correr aqui em cima, tá certo? Terminei o ponto, passo ele para trás novamente, laço, faço metade do meu ponto, volto ele para frente e termino. Neste caso aqui, ele vai ficando mais escondidinho aqui, tá certo? E você pode ver também que eu preciso começar aqui com o fio cru. Então, neste caso, eu já termino aqui, ó. Já dou aqui a minha laçada aqui, faço o meu nozinho aqui com o fio cru aqui, ó. Deixei o fio verde para trás, pego o cru e já faço o meu ponto. Já laço aqui, ó. Venho no próximo e vou fazer metade do ponto e termino colocando o verde para frente, certo? Volto para trás, faço mais um ponto para frente, termino o ponto. Para trás, faço a corrente de separação para frente, vou fazendo sempre assim, com ele para trás e para frente, para que ele fique bem escondido aqui. Depois que eu faço a corrente, aí eu já venho aqui, ó, não pego o fio verde agora, já venho pra cá com o cru, faço metade, aí sim, eu pego ele pra frente, termino o ponto, pra trás, faço metade do ponto, pra frente, termino o ponto, pra trás, uma corrente de separação. E aí ele vai ficando preso aqui em cima. Essa parte aqui não tem problema, porque quando nós viermos na próxima carreira colocando os pontos aqui, essa parte aqui vai ficar escondidinha, certo?
Então, nós vamos fazer toda a volta assim. Entre um bloquinho verde e outro, eu preciso de 3 bloquinhos na cor crua, nessa carreira. Então, vou novamente começar aqui o meu ponto, passo o verde para frente e termino. Passo ele para trás, faço metade do ponto, passo ele para frente e termino. Passo ele para trás, faço a corrente de separação, certo? Aí agora é a vez do verde. Então, pro verde, eu vou fazer a corrente de separação já com ele. Deixa eu desmanchar aqui. Então, corrente de separação já faço com o verde e o fio cru fica para trás. Então, eu laço a agulha e venho aqui, ó. No próximo, metade do ponto verde, passo o fio para frente, termino, passo para trás, passo metade verde, passo para frente, termino, passo para trás, né? Já vai ser a vez do fio cru, é isso? Então, eu já vou fazer aqui o ponto aqui de separação e já venho trabalhar com o fio cru. Aí é a vez do verde ficar para trás, certo? Vou trabalhar assim por toda a minha volta. Esse início dá mais trabalho, né? Mas depois a gente pega e a gente trabalha tranquilamente assim, com ele assim, certo? Vou fazendo aqui os meus, para que você veja aqui como vai ser feito. A linha fica enroladinha mesmo, enroscada, mas no final vai dar tudo certo. Então, só para lembrar que entre um ponto verde e outro, eu tenho que deixar 3 bloquinhos de ponto cru, certo? Vou fazer mais um pouco aqui, porque aí você vai vendo a hora de trocar o fio. Então, tá aqui, vou mudar pro verde, porque eu já fiz 3 com a cor branca, ou crua, né? No caso. E continuo aqui, fazendo os meus 2 pontos, certo? Então, vai ficando assim. Vou concluir os meus aqui e retorno aqui pra gente continuar. Chegando aqui no final dessa carreira, tendo feito todos os meus pontos aqui, eu vou fechar com um ponto baixo, aqui do mesmo jeito que a gente vem fazendo desde o início. Vou trazer o fio verde pra frente, vou subir. Deixa eu voltar aqui. Fechei com ponto baixo, vou entrar no espaço e fazer um ponto baixo. Agora eu vou trazer o fio verde pra cá, pra frente, e vou fazer uma corrente, coloco ele para trás e faço mais uma corrente. Esse será o nosso primeiro ponto, né? Primeiro ponto alto. Agora eu laço a agulha, volto novamente no mesmo espaço, faço um meio ponto alto e agora eu finalizo trazendo o verde para frente, finalizo o ponto, volto ele para trás e faço uma corrente. Agora nós iremos trabalhar mais um grupinho de 2 pontos altos aqui no espaço. Faço metade do ponto, trago o fio para frente, completo. Para trás, faço metade do ponto, trago o fio para frente, completo o ponto.
volto ele para trás. Então, vamos ver aqui como vai ficar a partir de agora. A partir de agora, eu vou trabalhar o ponto com o fio verde aqui dentro desse espaço e vou trabalhar também ponto alto sobre ponto alto e aqui no espaço novamente com o fio verde. Então, eu já vou pegar ele aqui para fazer a corrente de separação. Agora, com ele, eu inicio aqui o meu primeiro ponto dentro do espaço, venho com o fio para frente e finalizo o meu ponto. Fio para trás, mais um ponto, fio para frente, finalizo o ponto, fio para trás. Agora, sem correntes de separação, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base, tá certo? Então, a partir daqui, eu não faço correntes de separação. Então, lacei aqui a agulha, venho aqui neste primeiro ponto aqui e vou fazer metade do ponto, fio para frente, finalizo o ponto. E vou fazendo assim por esses dois pontos aqui que já estão trabalhados com o fio verde. Quando você estiver fazendo o seu, vai ficando mais fácil você fazer. É que para gravar fica um pouquinho mais difícil. Então, aqui, fiz 2 pontos no início, 2 pontos sobre os pontos já de base, e agora eu vou fazer 2 pontos com o mesmo fio verde aqui nesse espaço do lado aqui. Finalizamos aqui. E agora, vou fazer uma corrente de separação, aí já vou fazer com o fio cru, porque eu vou trabalhar agora com esse fio. Então, o verde fica para trás e nós vamos começar aqui. Depois que fizemos essa parte verde, vai sobrar agora somente 2 espaços para a gente trabalhar essas dois bloquinhos de ponto alto na cor cru. Eles agora vão diminuindo. Nesta carreira eu trabalho somente 2 e nas próximas trabalho somente 1. Fiquei assim. Agora vamos lá para o fio verde, porque vamos trabalhar aqui com ele. Deixa eu desmanchar aqui a corrente de separação, porque eu vou fazer com o verde. Fiz e agora vou fazer aquele mesmo processo que fizemos anteriormente. Vamos fazer 2 pontos altos aqui, sem separação, já vamos para o ponto seguinte e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, escondendo o fio para frente e para trás. E agora, no bloquinho novamente, quer dizer, um bloquinho de mais 2 pontos altos no espaço aqui do lado. Então, 1, 2. Termino, aí eu vou ajustar o fio aqui,
para que ele não fique aparecendo. O ideal é que não fique aparecendo muito. Neste daqui já aparece um pontinho aqui cru, né? Mas o ideal é que não apareça aí no seu. Depois eu vou tentar esconder ele aqui, certo? Então, fizemos aqui esse total de pontos. Agora eu vou pegar o fio cru e vou fazer meus bloquinhos aqui, meus 2 bloquinhos aqui. Não esquece de esconder o fio. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado fica melhor. Com paciência vai dando certo. Terminamos aqui os 2 bloquinhos, eu ajusto. E agora, vou desmanchar essa corrente aqui e vou pegar o fio verde, porque é com ela que iremos trabalhar agora. Faço a corrente de separação e já venho aqui dentro fazer os meus 2 pontos altos. Dois pontos altos, um para cada ponto de base. E agora, no próximo espaço aqui, mais 2 pontos altos. Vou ajustar aqui o fio branco para não ficar aparecendo. E agora, faço uma corrente com o fio. Eu só quero dizer branco, porque é a cor mais clara, mas a cor é cru, certo? E aí, vou completar aqui a minha sequência, tá certo? Então, vocês façam aí a de vocês, seguindo assim, dessa forma, até completar toda a volta. Vou completar a minha e eu retorno aqui para mostrar como ficou. Finalizei aqui toda a minha volta. E aqui, para encerrar a carreira, eu vou entrar aqui nesse próximo ponto. Veja que eu trabalhei aqui os bloquinhos aqui e vou vir para aqui para fechar com um ponto baixo. Eu vou deixar o fio verde para trás e vou puxar o branco aqui. Puxei e agora eu finalizo o ponto baixo com o fio verde, porque é com ele que eu vou continuar. Então, volto aqui dentro, faço mais um ponto baixo, e aí eu vou puxando o fio cru, não é branco, e eu tô dizendo o tempo todo branco, mas eu vou puxando aqui o fio e vou conduzindo ele. Volto novamente no mesmo espaço, faço o meu ponto alto com fio verde. Agora, nós vamos trabalhar apenas um bloquinho com o fio cru. Então, eu já faço a corrente com ele e já venho para aqui, para dentro desse espaço aqui, fazer os meus 2 pontos altos com a cor cru. Feito aqui, faço minha corrente de separação com o fio verde
E já vou entrar aqui dentro para fazer os meus 2 pontos altos. Então, são 2 pontos altos nesse intervalo e um ponto para cada ponto aqui da base. Sempre conduzindo o fio. Vou fazer todos eles aqui. E vou acrescentar mais um bloquinho lá no final. Estamos já chegando. Fazendo aqui, demora um pouquinho mais para gravar. Mas você vai ver que quando você começar a fazer aí, rapidinho você faz. Trabalhei sobre todos eles. Agora eu vou acrescentar o meu último bloquinho aqui. Terminei aqui. E agora nós vamos para o fio cru, porque vamos fazer um bloquinho com ele. Então, eu faço a corrente de separação e já venho aqui conduzindo o fio verde. Terminando o bloquinho com o fio cru, eu já pego aqui o verde, faço a corrente e já passo aqui para o coração e vou fazendo aqui no primeiro intervalo aqui os meus 2 pontos altos, que é este intervalo aqui. Então, eu vou trabalhar 2 pontos neste intervalo, um ponto alto em cada ponto de base, e nesse último intervalo aqui, mais 2 pontos altos. Um ponto no fio cru aqui no meio, e depois eu volto com o verde, certo? Então, é essa sequência aqui que nós vamos trabalhar por toda a volta. Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui o meu último ponto aqui. E aí, como já fiz esses 2 aqui no início, eu vou simplesmente fechar com um ponto baixíssimo aqui dentro desse segundo ponto aqui. Prendo com ponto baixíssimo e aí eu vou caminhar. Eu vou deixar agora esse fio aqui, eu vou travar ele e vou deixar. Algumas pessoas deixam reservados, né? Mas aí eu vou cortar, porque agora iremos trabalhar só com o fio verde. Vou cortar aqui o fio cru e aqui eu vou travar ele depois com um ponto aqui atrás. Então, comecei aqui e finalizei neste ponto aqui. Para a próxima carreira, nós vamos trabalhar somente ponto sobre ponto, e nesses intervalos aqui, antes e depois, nós vamos continuar acrescentando 2 pontos altos em cada um, uma corrente de separação e já passa para o próximo coração. Então, aqui, finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou subir aqui 3 correntes, para dar
a altura de um ponto alto, ou então, depois do ponto baixíssimo, eu já venho aqui para o próximo ponto, faço um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura de um ponto alto. Este vai valer para cima desse último ponto aqui. Então, agora, eu vou fazer no espaço, vou acrescentar aqui os 2 pontos, uma corrente de separação, já passo para o próximo coração. E aí, eu faço 2 pontos no início, ponto sobre ponto, aqui neste primeiro ponto alto. Vou caminhando aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto aqui, de base, até chegar lá no próximo intervalo. Chegando lá, eu vou acrescentar os 2 pontos altos no mesmo espaço e uma corrente de separação entre eles, entre um coração e outro. Então, já chegando aqui. Eu acho que a luz tá fazendo sombra aqui. Deixa só eu mudar aqui um pouquinho. Bom, ficou um pouquinho melhor. Então, continuando aqui, nós vamos chegar aqui no último ponto. E agora, no próximo espaço aqui, onde vamos acrescentar 2 pontos altos. Terminando aqui o coração, eu vou para o próximo. Faço uma corrente de separação e vou repetir toda essa sequência, fazendo 2 pontos altos no início, ponto sobre ponto de base e um ponto alto no final do coração, que é nesse espaço aqui, certo? Então, eu vou adiantar os meus aqui e volto pra gente finalizar a carreira. Retornando aqui para finalizar essa carreira, fiz todas elas deixando aqui o espaço de uma corrente. Agora eu venho aqui, ó, já trabalhei aqui no meu último ponto, prendo aqui neste primeiro com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou caminhar aqui para o espaço aqui de uma corrente. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Então, eu prendi aqui, vou vir aqui nesses 2 pontos e vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui no meu espaço. Cheguei, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer pontos altos aqui no quarto ponto alto. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou entrar e vou fazer 8 pontos altos aqui dentro deste mesmo ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos no mesmo lugar. Fiz aqui os 8 pontos. Agora eu conto aqui 1, 2, 3 e no quarto ponto eu prendo com um ponto baixo. Agora laço a agulha e novamente pulo 3 pontos e no quarto eu vou fazer ponto alto. 8 pontos altos novamente. Fiz os 8 pontos novamente e agora é só prender aqui no espaço aqui com um ponto baixo. E é essa sequência que nós vamos repetir por toda a volta para finalizar aqui
o coração, essa curvinha aqui de cima do coração, certo? Então, chegou aqui, prendeu com ponto baixo aqui nesse intervalo, é só contar 3 pontos. No quarto, você faz 8 pontos altos. Terminando ele, você conta mais 3 pontos e prende no quarto com um ponto baixo. E aí repete todo o processo novamente aqui. Conta mais 3 pontos e no quarto repete os 8 pontos altos e prende com um ponto baixo no intervalo que fica entre eles. Então, vou terminar os meus aqui, toda a minha volta, e retorno aqui pra gente finalizar. Fiz aqui toda a minha volta, finalizando aqui os corações. E agora, para finalizar aqui essa carreira com o verde, já fiz aqui os meus últimos, último grupinho de 8 pontos altos. E agora, nesse ponto baixo que fizemos aqui nesse intervalo, eu vou entrar aqui por trás aqui, vou levar essa laçada lá para trás e vou fazer aqui mais um ponto para arrematar. Já cortei o fio aqui, vou só diminuir aqui o tamanho. Então, finalizamos assim. A nossa última carreira agora vai ser com o fio cru. Vou pegar aqui o fio, vou fazer uma laçada. E aí, eu vou começar fazendo ponto alto aqui dentro, atravessando aqui por baixo desses 2 pontos aqui na cor crua. Eu vou fazer aqui ponto alto em alto relevo. Então, eu vou laçar aqui a agulha, mais uma vez, vou entrar aqui e vou fazer ponto alto aqui. Vou tirar 2 e mais 2. Fiz aqui o meu ponto alto. Então, ele vai ficar assim, passando por aqui por dentro. Eu vou caminhar por cada ponto desse aqui, fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. Um ponto baixíssimo e uma corrente. E vou trabalhar esses 8 pontos aqui, fazendo dessa forma. Fiz o baixíssimo, uma corrente, baixíssimo, corrente, baixíssimo, corrente e baixíssimo aqui. Daí, faço uma corrente e neste último ponto aqui, no 8º, um baixíssimo. Agora, eu vou caminhar para aqui, ó, para dentro do ponto baixo. No pezinho dele, vou fazer um baixíssimo, não vou fazer corrente. E neste próximo aqui, vou fazer um baixíssimo. Então, o meio vai ficar assim. Neste segundo aqui, aí eu faço a corrente, venho pro próximo, baixíssimo, corrente, baixíssimo, corrente, baixíssimo, e assim eu vou fazer os pontos altos deste lado. Então, nós vamos fazer o seguinte. Fiz aqui baixíssimo, neste último aqui. Não vou fazer corrente, porque eu vou fazer aqui o meu ponto alto. Vou laçar a agulha, vou entrar aqui por baixo desses pontos aqui e vou fazer o meu ponto alto. Tiro 2 correntes, depois mais 2. Como ficou bem folgado aqui, eu vou desmanchar e vou fazer novamente
para ele ficar um pouquinho mais apertadinho. Fiz o ponto alto em relevo, que vai ficar assim. Aí, novamente, vou fazer aqui no primeiro ponto um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo uma corrente no próximo ponto baixíssimo. Corrente, baixíssimo. E eu vou seguir fazendo essa sequência aqui até chegar lá no último ponto alto aqui dessa curvinha. Cheguei aqui no último ponto, aí eu faço somente o baixíssimo. Fiz o baixíssimo, agora eu sigo com outro ponto aqui pro meio, um ponto baixíssimo novamente aqui no meio, nesse ponto baixo, no pezinho dele, e neste primeiro também, um baixíssimo. Então, ele fica assim. E aí, eu subo fazendo corrente, baixíssimo, corrente, baixíssimo. E vou trabalhar todos eles com essa sequência de ponto baixíssimo e uma corrente. Então, pessoal, já concluí aqui toda a minha volta, fazendo aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha. E aí, para finalizar aqui, já estou aqui terminando aqui o último dos corações aqui. E só para lembrar novamente, né? Aqui eu fiz um ponto alto em relevo alongado e fui fazendo ponto baixo, ponto baixíssimo, correntinha, ponto baixíssimo, correntinha, né? Sem pular um ponto. Aqui eu fiz ponto baixíssimo aqui dentro e ponto baixíssimo no próximo. E aqui foi onde eu iniciei aqui meu primeiro ponto alto alongado. E agora eu vou finalizar. Deixa só eu cortar aqui o fio para ficar mais fácil. E aí, fiz a minha corrente e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui. E aí, eu vou puxar todo o fio pra cá, pra me puxar aqui pra dentro do ponto alto aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro desse ponto alto, de trás pra frente. E vou puxar esse fio aqui pra trás. Feito isso, eu vou prender ele, vou dar um nozinho com esse fio inicial aqui. Dei aqui alguns nozinhos aqui nele. E agora eu só faço esconder, colar, né? Fazer aqui o arremate aqui para cada um deles aqui. Então, a nossa peça fica finalizada assim. Vejam como ficou toda ela aqui, né? Gente, depois que vocês terminarem, vocês vão ver que fica um trabalho muito fofo. Muito bonito mesmo, né? Então, esse é o resultado aqui do nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem, que façam aí o de vocês e que tenham também um resultado bem agradável quanto eu tive aqui neste aqui, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo por hoje. Se gostaram, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, tá bom? E compartilha aí com os amigos que gostam. Muito obrigada, até o próximo vídeo.